Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos à sequência a nossa correção dos exercícios e comentário aqui das questões do capítulo 9, tá bom? Então vamos aí, página 175, número 1. Em 1919, no pós-guerra, os Estados Unidos retomaram seu isolacionismo, recusando-se a assinar a Conferência de Paris e fazer parte da Liga das Nações. Não se tratava de um isolamento absoluto em relação ao cenário mundial, mas da recusa em assumir compromissos coletivos, uma vez que o país tinha consciência da sua força individual. Era também um relativo distanciamento dos problemas europeus, uma vez que a prioridade dos republicanos era a América Latina e a Ásia Oriental. Explique o que significava o isolacionismo dos Estados Unidos no período mencionado. O isolacionismo foi uma política adotada pelos Estados Unidos, né, no final do século XIX, início do século XX, que deixava os Estados Unidos longe, né, diplomaticamente falando, das questões geopolíticas europeias, né? Então os Estados Unidos eles estavam fazendo um esforço para cuidar dos seus próprios interesses, não se preocupando muito com os problemas de outras nações, principalmente pelas nações europeias. No caso aqui do texto, é interessante lembrar que esse isolacionismo ele foi reestabelecido, por quê? Porque os países europeus não atenderam, né, a proposta de paz, os famosos 14 pontos de paz do Wilson, após a Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos resolveu então assinar, né, separadamente acordos de paz com os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial e não participar da Liga das Nações, que na visão deles, né, não ia resolver o problema, tendo em vista que o Tratado de Versalhes culpou a Alemanha, né, pela Primeira Guerra Mundial. Por isso que eles adotam essa política isolacionismo. Então, o isolacionismo aqui é uma política estratégica do governo americano, adotada no final do século XIX e início do século XX, que tinha como princípio os Estados Unidos, né, dar atenção às suas questões internas e às suas áreas de influência hegemônica, como a América Latina, e não se preocupar e não dar atenção, né, e não se envolver nos problemas geopolíticos, estratégicos da Europa nesse período. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá para a questão 2. A obra O Grande Gatsby é a mais importante do autor estadunidense F. Scott Fitzgerald, recriando o universo dos anos 20 quando foi escrito. O livro retrata a ressaca pós-Primeira Guerra, quando pouco se sabia sobre o dia de amanhã. Nessa década, o escapismo era lei. Inclusive, quem tem Netflix, essa obra ela foi transformada em um filme, né, O Grande Gatsby, estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Muito bacana o filme, para quem quiser assistir, né? Já recomendo ele, mas fiquem atentos, é um filme que tem algumas cenas de violência e tal, então, né, de acordo aí com o bom senso de cada um, acho que ele deve ser assistido, mas com a supervisão aí de um adulto, tá, pessoal? Mas é um filme muito bacana para você entender, ilustrar, né, esse clima de euforia dos anos 20, a realidade nova-iorquina ali da década de 20, é bem interessante, tá? Então vamos lá. Porque durante os anos 20 existia o sentimento de que pouco se sabia sobre o dia de amanhã, né? Esse sentimento foi provocado pela geração do pós-Primeira Guerra Mundial, né, que retornou para um país onde você estava tendo um momento de grande abundância e crescimento econômico. Então as pessoas se preocupavam com o agora, com ter uma vida confortável, luxuosa, se divertir, e não pensavam muito, né, no futuro e nas consequências desse momento de frenesi, né, de histeria provocado pela essa abundância econômica. Por que esses anos, letra B, né? Por que esses anos foram chamados de loucos, né? Devido à mudança de comportamento, né, de liberdade, por exemplo, a questão do feminismo, né, das mulheres cada vez mais ocupando espaços em Hollywood, por exemplo, nas produções cinematográficas, né, no modo de se vestir, no modo de se comportar, a questão do voto feminino começou a ser discutido também. Então esses anos é chamado de anos loucos,
justamente, né, pela questão das mudanças, as rápidas transformações sociais, comportamentais provocadas por esse período aí de abundância, né, esse período de crescimento econômico. Beleza? Vamos lá para a próxima? Questão 3, né? Página 176. Mais um texto. Nossa família estava prestes a sofrer uma nova provação, a Grande Depressão. E a inflação extrema estava causando dificuldades imensas à Áustria. E os negócios de papi estavam indo à falência. Uma viagem de bonde que custava meia coroa em 1918 custava agora o equivalente a mais de 1.500 coroas em shillings, a moeda que substituiu a antiga coroa em 1924. Um jantar que antes custava uma coroa custava agora o equivalente a 30.000 coroas. O texto apresentado refere-se à Grande Depressão ocorrida após a crise de 1929 nos Estados Unidos, porque a Áustria, um país europeu, também foi atingido pela crise. Bom, a crise ela atinge outras nações porque nesse momento nós já temos um elevado grau de internacionalização da economia global, né? Então, o crescimento da indústria, o crescimento das atividades produtivas já fazia que as economias das nações fossem interligadas com um grau relativo já. Como não é hoje é muito mais, né? Se você tem aí algum problema econômico em um país, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, isso acaba influenciando a economia global como um todo, né? Então é justamente por isso que nesse momento nós temos a Áustria, por exemplo, que é um país que teoricamente não tem nada a ver com a crise de 29, mas que vai ser sim afetada pela crise porque a economia nesse momento já apresenta um elevado índice de internacionalização das suas práticas. Beleza? Questão 4, nós temos um gráfico. Observe o gráfico e responda. A linha pontilhada representa a produção industrial e a linha contínua representa o número de desempregados. Você vê aí que em 1929 a produção industrial ela vai lá embaixo e o número de desempregados alcança o seu pico máximo, né? E depois, na crise de 1929, você vê aí a recuperação da atividade industrial, né? E também a diminuição considerável do desemprego, obviamente provocado pelo New Deal, né? Qual a relação existente entre as duas linhas apresentadas no gráfico? A relação é que quanto maior a produção industrial, menor é o desemprego, né? E quando é menor a produção industrial, maior é o desemprego, vice-versa aí, né? B. Apresente 2 motivos para a crise financeira de 1929. Aí você pode falar os vários motivos que a gente já citou, né? A questão da presença de políticas liberalistas do governo americano, da intervenção do Estado na economia, endividamento da população, concentração de renda, o American Way of Life, especulação financeira na bolsa de valores, superprodução e subconsumo, enfim, pode citar qualquer um desses fatores aí. A questão 5 está pedindo para a gente elaborar um mapa conceitual. Eu fiz esse aqui, né? Bem simples. Se você quiser se inspirar, né? Nesse mapa, pode, sem problema algum, tá bom? Vamos para a parte final aqui para a gente poder encerrar a nossa correção. Número 6, né? Estes anos pós-guerra também foram notáveis sobre outro aspecto, pois à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes da própria destruição. Segundo Galbraith, né, letra A, a crise do capitalismo norte-americano em 1929 não abalou seus fundamentos porque foi gerada por ele mesmo. Isto é, o funcionamento da economia provocou a superprodução agrícola e industrial, a especulação na bolsa de valores e a expansão do crédito, o que garantiu os lucros aos empresários, diminuindo a desigualdade da distribuição de renda com o recuo do desemprego. Nada a ver, né? A crise provocou desemprego, provocou o aumento da desigualdade social, então não tem nada a ver. Letra B. A época referida no texto diz respeito à crise dos anos 50, nada a ver. C. Nos fins dos anos 20, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, o capitalismo norte-americano cresceu rumo à superprodução, com investimentos na indústria e a restrição ao crédito e ao controle da especulação na bolsa de valores, pois a crise foi movida apenas por motivos internos.
que facilitou a intervenção dos Estados Unidos. Não, isso tem motivos externos também, que é a recuperação do mercado europeu, né? Letra D, que é a correta. A crise de 29 foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo nos Estados Unidos dos anos 20, em um clima de euforia com o aumento da produção, especulação na bolsa de valores, com a concentração de renda e o crédito fácil. Sem intervenção do Estado, apesar da diminuição das importações europeias e dos crescentes índices de desemprego. Essa aqui está correta. Letra E. Está errado porque começa falando crise do pós-Segunda Guerra Mundial, não é a crise do pós-Segunda Guerra Mundial. 7. O New Deal, novo acordo, foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1936 e 1937 sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, assistindo os prejudicados pela Grande Depressão. Como eu expliquei, o New Deal, né, era a saída encontrada para poder, de certa forma, combater os efeitos da crise com uma participação mais efetiva do Estado, interferindo na economia, renegociando juros, por exemplo, obras públicas, incentivando o crescimento econômico. O princípio do New Deal, que o New Deal se baseava, é a letra B, né? Forte intervenção do Estado na economia e a realização de obras públicas. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui os exercícios do capítulo 9, da correção do capítulo 9. Qualquer dúvida, qualquer questão que você queira debater, é só procurar o tio aí nos WhatsApp, né, nas redes sociais da vida aí. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.